Muito antes de Roma se tornar um império, uma civilização já dominava grande parte da Península Itálica: os etruscos. Sofisticados, organizados e culturalmente avançados, eles moldaram profundamente aquilo que mais tarde chamamos de civilização romana. E ainda assim, sua origem permanece um mistério. Os etruscos surgem nos registros históricos por volta do século VIII a.C., ocupando a região da atual Toscana, Lácio e Úmbria. Eles construíram cidades planejadas, dominaram a metalurgia, desenvolveram um sistema político complexo e praticavam rituais religiosos elaborados. Mas há um problema fundamental. Eles aparecem na história já plenamente formados. Não há um registro claro de evolução gradual, nem consenso sobre de onde vieram. Para os historiadores antigos, essa ausência de explicações era tão intrigante quanto é para os pesquisadores modernos. Os gregos os chamavam de Tirrenoi. Os romanos, de Etruci. Eles próprios se chamavam Rasna. 3 nomes, uma única civilização, e muitas perguntas sem resposta. Ao observar os vestígios deixados pelos etruscos, fica claro que não se tratava de um povo comum da antiguidade. Eles estavam, em muitos aspectos, à frente de seus vizinhos, inclusive dos primeiros romanos. Cidades planejadas. Os etruscos construíam cidades com ruas organizadas, sistemas de drenagem eficientes e áreas bem definidas para habitação, comércio e rituais. Esse modelo urbano seria posteriormente adotado por Roma. Mestres da metalurgia. Explorando as ricas minas da região, especialmente na ilha de Elba, os etruscos tornaram-se exímios metalúrgicos. Produziam armas, ferramentas e joias de alta qualidade, exportadas por todo o Mediterrâneo. Arte e expressividade. Diferente de outras culturas da época, suas pinturas murais mostram cenas de banquetes, música, dança e esportes. As mulheres aparecem participando ativamente da vida social, algo raro no mundo antigo. Organização política complexa. Cada cidade etrusca era governada de forma independente, mas unidas por laços religiosos e culturais. Ligas de cidades fortaleciam alianças e garantiam estabilidade regional. Religião profundamente ritualística. Os etruscos acreditavam que a vontade dos deuses se manifestava em sinais. A interpretação de relâmpagos, voo de aves e vísceras de animais era parte essencial da tomada de decisões políticas. Tudo isso revela uma civilização madura, sofisticada e confiante. Mas quanto mais observamos o quão avançados eles eram, mais forte surge a pergunta que ecoa desde a antiguidade. Como um povo tão desenvolvido surgiu aparentemente do nada? A origem do povo etrusco é um dos debates mais antigos e fascinantes da historiografia europeia. Desde a antiguidade, 3 grandes teorias tentam explicar quem eles eram e de onde vieram. O historiador grego Heródoto, no século V a.C., afirmava que os etruscos teriam migrado da Lídia, na atual Turquia. Segundo ele, uma grande fome teria forçado parte da população a deixar a Anatólia. Esse grupo atravessou o Mediterrâneo e se estabeleceu na Itália, tornando-se os etruscos. Essa teoria explicaria costumes diferentes dos povos itálicos, práticas religiosas únicas, certo sabor oriental em sua arte. Mas há um problema sério. Faltam provas arqueológicas diretas dessa migração em massa. O historiador romano Dionísio de Halicarnasso defendia o oposto. Os etruscos seriam nativos da própria Itália, descendentes diretos da cultura vilanoviana. Segundo essa visão, não houve migração externa. Os etruscos evoluíram localmente. Suas diferenças culturais surgiram ao longo do tempo. Essa hipótese é reforçada por continuidade nos assentamentos, evolução gradual da cerâmica, permanência dos rituais funerários. Mas ela não explica totalmente as diferenças linguísticas dos etruscos. Uma terceira teoria sugere conexão com os récios, povos alpinos citados por autores romanos. Algumas semelhanças linguísticas sustentam essa ideia. Porém, a distância geográfica é grande. As evidências são fragmentadas. A hipótese é menos aceita hoje. Cada teoria resolve parte do mistério, mas nenhuma responde tudo. E é justamente nesse ponto que surge um dos maiores enigmas etruscos. Sua língua, única, indecifrada por completo e isolada no tempo. Entre todos os mistérios etruscos,
A língua é o mais intrigante. Ela sobreviveu em centenas de inscrições, mas resiste a uma tradução completa até hoje. Um idioma sem parentes próximos. O etrusco não pertence ao grupo indo-europeu, ao qual pertencem o latim, o grego e a maioria das línguas europeias modernas. Isso torna isolado linguisticamente, sem origem clara, difícil de comparar com outros idiomas conhecidos. Sabemos como ele soa, mas não entendemos tudo o que ele diz. Graças a inscrições funerárias e dedicatórias, os estudiosos já identificaram nomes próprios, cargos políticos, termos religiosos, números, relações familiares. Mas textos longos continuam enigmáticos. O famoso livro de linho de Zagreb, o maior texto etrusco conhecido, ainda guarda segredos fundamentais. Inscrições que falam, mas não explicam. A maioria dos textos etruscos aparecem túmulos, sarcófagos, urnas funerárias, oferendas religiosas. Eles nos dizem quem foi enterrado, mas raramente como viviam ou o que pensavam. Curiosamente, o alfabeto etrusco é derivado do grego arcaico, e foi ele que deu origem ao alfabeto latino, usado hoje em grande parte do mundo. Ou seja, mesmo sem entendermos totalmente a língua etrusca, ela moldou a escrita que usamos hoje. Um silêncio desconfortável. Essa barreira linguística cria um efeito poderoso. Os etruscos parecem presentes fisicamente, mas silenciosos culturalmente. E esse silêncio abre espaço para dúvidas maiores. Quem eram eles de verdade? E por que desapareceram como povo independente? Um silêncio desconfortável. Essa barreira linguística cria um efeito poderoso. Os etruscos parecem presentes fisicamente, mas silenciosos culturalmente. E esse silêncio abre espaço para dúvidas maiores. Quem eram eles de verdade? E por que desapareceram como povo independente? A ciência dos presságios. Os etruscos acreditavam que os deuses se comunicavam constantemente com os humanos através de sinais. Cabia aos sacerdotes interpretar essas mensagens. Entre as práticas mais importantes estavam aruspícia, leitura das vísceras, especialmente o fígado de animais sacrificados. Augúrios, interpretação de relâmpagos, trovões e fenômenos celestes. Observação do voo das aves, direção, altura e comportamento tinham significados precisos. Nada era decidido sem essas leituras. Guerras, fundação de cidades, eleições, obras públicas, um universo dividido pelos deuses. Os etruscos acreditavam que o céu era dividido em regiões, cada uma governada por divindades específicas. O espaço terrestre refletia essa ordem cósmica. Por isso, cidades eram fundadas segundo rituais exatos. Templos tinham orientação precisa. Até o traçado urbano seguia princípios sagrados. Esse modelo influenciaria profundamente a religião romana. Deuses sombrios e poderosos. Diferente dos deuses gregos idealizados, as divindades etruscas eram mais severas, ligadas ao destino, associadas à morte e ao além. A vida após a morte ocupava papel central na cultura etrusca. E isso nos leva a um dos aspectos mais fascinantes e reveladores dessa civilização. Suas tumbas monumentais, verdadeiras casas para a eternidade. É nelas que começamos a enxergar os etruscos com mais clareza. Se os etruscos permanecem silenciosos em vida, é na morte que eles falam mais alto. Suas necrópolis, verdadeiras cidades funerárias, são hoje a principal janela para compreender quem eles eram. Necrópolis como espelho da sociedade. Locais como Cerveter, Tarquinia e Vulci impressionam até hoje. Ali, os túmulos não são simples sepulturas, mas casas completas, esculpidas na rocha. Elas possuíam quartos, colunas, móveis esculpidos, utensílios domésticos, pinturas murais detalhadas. Tudo indica que os etruscos acreditavam que a vida continuava após a morte. Quase da mesma forma. Pinturas que quebram estereótipos. As paredes das tumbas revelam cenas surpreendentes. Música, banquetes, dança, esportes, convivência entre homens e mulheres. Essas imagens contrastam fortemente com a ideia de um povo obcecado apenas pela morte. Elas mostram alegria, movimento e sociabilidade. É como se os etruscos quisessem eternizar a vida que viveram, não apenas o fim dela.
O papel das mulheres. Algo chama a atenção imediata. As mulheres etruscas aparecem sentadas ao lado dos homens, participando dos banquetes, nomeadas nas inscrições. Para gregos e romanos, isso era escandaloso. Para os etruscos, era natural. Esse detalhe revela uma sociedade menos rígida, mais igualitária do que muitas de seu tempo. O medo do além. Mas nem tudo é celebração. Algumas tumbas mostram figuras sombrias. Demônios, entidades da morte, guias do submundo. Essas imagens sugerem que o além não era apenas festa. Havia também temor, julgamento e destino inevitável. Essas tumbas nos mostram um povo sofisticado, complexo, mas também vulnerável. E isso nos leva a uma pergunta decisiva. Se os etruscos eram tão avançados, como perderam seu poder? Durante séculos, os etruscos dominaram grande parte da Itália central. Eles controlavam rotas comerciais, influenciavam reis e moldavam culturas vizinhas. Mas nenhum poder permanece incontestável para sempre. O surgimento de novos rivais. A partir do século V a.C., o equilíbrio começa a mudar. Ao norte, povos celtas pressionam territórios etruscos. Ao sul, as cidades gregas da Magna Grécia entram em conflito. E no centro, Roma cresce. Inicialmente, Roma foi governada por reis etruscos. Mas, ironicamente, seria essa mesma cidade que conduziria o declínio etrusco. A ascensão de Roma. Com a expulsão do último rei etrusco, Tarquínio, o Soberbo, Roma se torna uma república. A partir daí, territórios etruscos são conquistados. Cidades perdem autonomia. Elites locais são incorporadas à política romana. Roma não destrói os etruscos, absorve-os. Assimilação cultural. Pouco a pouco, o latim substitui a língua etrusca. Costumes romanos se impõem. Instituições políticas se uniformizam. A identidade etrusca começa a desaparecer, não por aniquilação, mas por fusão cultural. Um colapso silencioso. Diferente de impérios que caem em chamas, o fim dos etruscos foi discreto. Não há um evento único. Não há um dia final. Há um processo gradual. Geração após geração, os etruscos deixam de se reconhecer como um povo distinto. Mas mesmo desaparecendo como identidade política, eles deixaram marcas profundas. E essas marcas moldaram o próprio coração da civilização romana. Mesmo após perderem seu poder político, os etruscos jamais deixaram de existir por completo. Na verdade, Roma é, em grande parte, uma herança etrusca. Aquilo que mais tarde seria considerado romano nasceu, em muitos aspectos, etrusco. Arquitetura e engenharia. Os etruscos dominaram técnicas que Roma adotou e aperfeiçoou. Uso do arco, sistemas de drenagem, fundações urbanas, planejamento de cidades. A famosa Cloaca Máxima, sistema de esgoto de Roma, tem origem etrusca. Símbolos de poder. Muitos símbolos associados à autoridade romana vieram diretamente dos etruscos. A toga com faixa púrpura, o trono curu, os feixes de varas, faces, símbolo do poder estatal. Rituais de investidura política. O poder romano falava etrusco. Religião e rituais. A base da religião romana, especialmente os augúrios e presságios, foi herdada quase integralmente dos etruscos. Antes de cada decisão importante, Roma seguia práticas etruscas para consultar os deuses. A escrita, o alfabeto latino, usado hoje em grande parte do mundo, chegou a Roma por meio dos etruscos, que o adaptaram do grego. Sem os etruscos, não escreveríamos como escrevemos hoje. Sangue e cultura. Muitas famílias romanas tinham ascendência etrusca. Mesmo quando a identidade desapareceu, o povo continuou ali, misturado, integrado, vivo. Mas se sua influência foi tão grande, surge uma última pergunta inquietante. Por que sabemos tão pouco sobre eles? Diante de tudo o que vimos, surge uma pergunta inevitável. Como uma civilização tão influente acabou quase apagada da memória coletiva? A resposta está menos em mistério, e mais em quem contou a história. A história é escrita pelos vencedores. Quase tudo o que sabemos sobre os etruscos vem de fontes gregas e romanas. E nenhuma delas era neutra. Para Roma, interessava minimizar a importância etrusca, exaltar a própria identidade,
apresentar-se como herdeira natural do poder. Resultado: os etruscos foram retratados como estranhos, decadentes ou excessivamente supersticiosos. A perda dos próprios registros. Diferente de romanos e gregos, os etruscos não deixaram grandes obras históricas escritas. Ou, se deixaram, elas não sobreviveram. Possíveis causas: textos em materiais perecíveis, destruição durante guerras, abandono da língua etrusca, assimilação cultural completa. Sem voz própria, sua história ficou incompleta. A barreira da língua. Como vimos, a língua etrusca nunca foi totalmente decifrada. Isso impede que possamos acessar diretamente suas crenças mais profundas, seus mitos fundadores, sua visão do mundo, sua própria versão da história. É como ouvir ecos, sem entender todas as palavras. Ruínas sem narradores. As cidades etruscas foram reutilizadas, transformadas ou absorvidas por Roma. Poucas ruínas permaneceram intactas como marcos identitários. Com o tempo, os nomes mudaram, as funções mudaram, a memória coletiva se diluiu. Um apagamento silencioso. Os etruscos não foram destruídos, foram absorvidos e esquecidos. E isso, paradoxalmente, tornou seu legado ainda mais invisível. Mas apesar do silêncio, das lacunas e dos séculos, algo permanece claro. Os etruscos nunca deixaram de existir por completo. Na última página, reunimos tudo para responder à grande questão. Quem foram os etruscos? E por que eles ainda importam? Eles não desapareceram em guerras épicas nem colapsaram em tragédias repentinas. Seu fim foi mais sutil e talvez mais profundo. Eles se tornaram parte de Roma. Uma civilização sem voz, mas não sem impacto. Mesmo sem grandes textos preservados, os etruscos moldaram a política romana, a religião estatal, os rituais públicos, a escrita, a arquitetura, os símbolos de poder. Cada arco romano, cada augúrio, cada letra do alfabeto latino carrega um traço etrusco. Um enigma sem conclusão definitiva. A origem dos etruscos talvez nunca seja totalmente resolvida. E isso não é uma falha da história, é parte de sua beleza. Eles nos lembram que nem todas as civilizações deixam respostas claras. Nem todo legado vem acompanhado de explicações. Nem toda grandeza é lembrada pelo nome. O valor do silêncio. O silêncio etrusco nos desafia a olhar além dos textos, a interpretar pedras, pinturas e rituais. É uma história que exige paciência, arqueologia, humildade histórica. E talvez, justamente por isso, continue tão fascinante.